Tem casos que desafiam tudo o que você sabe sobre investigação. Casos onde cada pista te leva para uma direção diferente, onde cada suspeito parece culpado, onde a verdade se esconde atrás de camadas e camadas de mentiras. O Hotel Esquecido foi assim. Um corpo em um lugar impossível e 5 pessoas que tinham um motivo para querer aquele homem morto. Meu nome é Marcos Andrade, 52 anos. 28 anos de Polícia Civil. Eu sou Lucas Ferreira, 35 anos, 10 anos de polícia. Achei que ia ser mais um homicídio. Tava completamente enganado. Esse caso tinha mais reviravoltas que um labirinto. E quando achamos que sabíamos quem era o culpado, descobrimos que estávamos olhando na direção errada. O crime impossível. Era quinta-feira, 10 da manhã. Um corpo tinha sido encontrado no antigo Hotel Aurora. O hotel estava abandonado há 10 anos, lacrado pela prefeitura. Portas soldadas, janelas tapadas. Ninguém deveria conseguir entrar. Mas tinha um corpo no 5º andar. Quando chegamos, o perímetro já estava isolado. Curiosos, imprensa, o circo de sempre. Mas algo me incomodava. Como alguém morre em um lugar onde ninguém pode entrar? Quem encontrou foi um grupo de adolescentes, pichadores. Eles arrombaram uma janela do subsolo. Quando falei com eles, estavam apavorados. Um tinha vomitado. Não estavam fingindo. Mas precisávamos confirmar. Eles realmente não tinham entrado antes. Um deles, o líder, jurou que era a primeira vez. Mas percebi que ele desviava o olhar quando falava. Entramos pela janela do subsolo. Lanternas e armas em punho. O cheiro de mofo e decomposição. O lobby era um cenário pós-apocalíptico. Móveis destruídos, lustre caído, vegetação crescendo pelas rachaduras. Subimos as escadas até o 5º andar. Cada degrau rangia. E no quarto 507 estava o corpo. O corpo. O quarto estava estranho. Resto do hotel era destruição. Mas aquele quarto parecia ter sido usado recentemente. Cama arrumada, coberta de pó. Uma mala no canto. E o corpo. Homem de aproximadamente 40 anos, terno caro, deitado no chão em decomposição. Estimei de 2 a 3 meses. Peguei a carteira. Ricardo Mendes, 43 anos, empresário. Reportado desaparecido 3 meses atrás. A causa da morte foi clara quando examinei melhor. Uma facada profunda no abdômen, ainda visível apesar da decomposição. Assassinato. Mas as perguntas se multiplicavam. Como ele entrou? Quem o matou? E por que aqui? Examinei a janela, tapada por dentro com tábuas pregadas. Testei cada uma, firmes, sem sinais de terem sido removidas e recolocadas. A porta tinha ferrugem na fechadura. Mas então vi algo. Marcas no batente. Recentes. Alguém tinha arrombado aquela porta por fora, entrado e depois fechado de novo. Na mala, encontramos roupas de Ricardo, documentos e uma pasta com papéis antigos. Contratos de construção, todos relacionados ao Hotel Aurora. Ricardo tinha trabalhado na construção daquele hotel 20 anos atrás. Não era coincidência. Os suspeitos. Chamamos a esposa de Ricardo, Patrícia Mendes. Mulher de 45 anos, elegante, controlada demais para alguém que acabou de descobrir que o marido está morto. Ela se sentou e cruzou as pernas com calma. Ela disse: Finalmente posso seguir em frente. Aquilo me pegou de surpresa. A senhora não parece muito abalada. Patrícia me olhou direto nos olhos. Detetive, meu marido me traía há anos. Eu sabia. Ele sumiu há 3 meses e sabe o que eu senti? Alívio. Pensei que tinha fugido com a Nancy. Descobrir que tá morto, honestamente, não muda muita coisa. Perguntei sobre o seguro de vida. Patrícia não piscou. 2 milhões de reais.
Sim, eu sei como parece. Mas eu não matei Ricardo. Eu nem sabia onde ele estava. Mas ela sabia sobre o Hotel Aurora. Ricardo tinha contado sobre o trabalho na construção e sobre o acidente. Um operário morreu durante a construção. Caiu do 5º andar. Ricardo nunca falava sobre isso, mas nos últimos meses, antes de desaparecer, ele tinha pesadelos. Acordava gritando e recebia ligações estranhas. Alguém estava ameaçando ele. Investiguei o acidente. Júlio Ramos, 38 anos, morreu em 2004 durante a construção do hotel. Caiu do 5º andar. O inquérito concluiu o acidente. Falta de equipamento de segurança. Caso arquivado. Mas quando cavei mais fundo, encontrei algo. Júlio tinha uma esposa, Helena, e uma filha, Camila. E o nome de Camila apareceu recentemente em outro contexto. Camila Ramos tinha ficha. 2 anos atrás foi presa por agressão. Ela tinha atacado um homem em um bar. O homem? Eduardo Silva, engenheiro que também trabalhou na construção do Hotel Aurora. Eduardo não quis prestar queixa. Disse que foi mal entendido. Mas agora, Eduardo estava morto. Acidente de carro há 1 ano. Freios falharam. Comecei a traçar conexões. 3 homens que trabalharam na construção do hotel. 3 mortos nos últimos 2 anos. Eduardo Silva, acidente de carro. Fernando Costa, afogamento. E agora, Ricardo Mendes, assassinato. Coincidência? Improvável. Mas tinha mais gente na jogada. Alfredo Torres, o antigo dono do hotel. Ele tinha falido quando o hotel fechou. Perdi tudo. E descobri que ele culpava Ricardo. Ricardo tinha sido o engenheiro-chefe. Foi conselho dele que levou Alfredo a tomar decisões ruins. Alfredo tinha motivo. E tinha mais. Encontrei registros de que Ricardo estava sendo processado. Uma empresa rival, Construtora Dias, alegava que Ricardo tinha roubado projetos deles anos atrás. O dono, Carlos Dias, tinha jurado vingança publicamente. Ricardo Mendes vai pagar pelo que fez. Ele tinha dito em uma entrevista. Carlos também tinha acesso a informações sobre o hotel. Então tínhamos Patrícia, a esposa que herdaria milhões. Camila, filha do homem morto na construção. Alfredo, o dono falido que culpava Ricardo. Carlos Dias, o empresário que jurou vingança. E ainda não tínhamos certeza de nada. Fomos no apartamento de Camila Ramos. Ela não estava. O lugar era pequeno, organizado, mas no quarto tinha algo perturbador. Uma parede inteira coberta com informações sobre o Hotel Aurora. Fotos, artigos, diagramas e uma lista de nomes. Ricardo Mendes tinha um X vermelho ao lado. Encontramos um caderno. Anotações de Camila sobre a morte do pai. Ela acreditava que não foi acidente. Meu pai foi assassinado. Eles sabem a verdade. Um dia vou provar. Mas as anotações terminavam 6 meses atrás. Nada depois disso. Para onde Camila tinha ido? Então recebemos uma ligação. Helena Ramos, mãe de Camila, estava na delegacia. Queria falar com a gente. Urgente. Helena Ramos estava desesperada. Helena começou a chorar. Minha filha, ela está desaparecida há 3 meses. Pensei que tinha ido viajar, mas agora, com essa notícia de Ricardo Mendes morto, Camila nunca superou a morte do pai. Ela ficou obcecada, mas eu nunca pensei que ela faria algo assim. A senhora acha que Camila matou Ricardo Mendes? Helena olhou para mim com olhos cheios de lágrimas. Eu não sei, eu não quero acreditar, mas ela sumiu exatamente quando o Ricardo desapareceu, 3 meses atrás. E ela tinha aquele caderno, aquelas fotos. Deus, e se ela fez alguma loucura? Mas Helena disse mais uma coisa importante. 1 semana antes de Camila desaparecer, ela me ligou.
Disse que tinha descoberto a verdade sobre o que aconteceu com o pai, que tinha provas e que ia confrontar as pessoas responsáveis. Eu pedi para ela deixar para lá, envolver a polícia. Ela disse que a polícia não faria nada. E então sumiu. A reviravolta. Voltei a investigar os acidentes dos outros homens. Eduardo Silva e Fernando Costa. Revi os laudos. Eduardo, acidente de carro, freios cortados. Mas o laudo original dizia falha mecânica. Alguém tinha alterado o relatório. Fernando, afogamento, durante pescaria. Mas testemunhas disseram que ele era nadador experiente e tinha marcas estranhas nos pulsos, como se tivesse sido segurado. Aqueles não foram acidentes, foram assassinatos disfarçados. Alguém estava eliminando metodicamente todos os envolvidos na construção do hotel. E havia um padrão. Todos morreram em datas significativas. Eduardo morreu no aniversário da morte de Júlio Ramos. Fernando morreu no aniversário de nascimento de Júlio. E Ricardo morreu exatamente 20 anos depois do dia do acidente. Isso apontava para Camila. Tudo apontava para ela. Mas então encontramos algo que mudou tudo. Registros bancários de Camila. 3 meses atrás, ela comprou passagem para Portugal e tinha registros de entrada no país. Camila estava viva e estava fora do Brasil quando Ricardo foi morto. Se não foi Camila, quem foi? Algo não fechava. Voltamos ao Hotel Aurora. Dessa vez procuramos por pistas que tínhamos perdido. No 3º andar encontrei algo. Uma sala que tinha sido usada recentemente. Não como acampamento, como escritório. Tinha documentos espalhados, fotos antigas da construção e um laptop. O laptop ainda funcionava. Estava protegido por senha, mas nosso técnico conseguiu acessar. E-mails. Centenas deles. Correspondências entre Ricardo e Alfredo Torres. Eles estavam planejando reabrir o hotel, reformar, vender, um último negócio para recuperar o dinheiro perdido. Mas Ricardo tinha descoberto algo. Nos e-mails, ele escreveu: Alfredo, encontrei os documentos originais da construção. Você mentiu. Você sabia do erro estrutural. Você sabia que Júlio ia denunciar. Isso muda tudo. Alfredo tinha respondido: Ricardo, precisamos conversar pessoalmente. Venha ao hotel amanhã à noite. Sozinho. Podemos resolver isso. Era a última correspondência. Data: 3 meses atrás. O dia que Ricardo desapareceu. Fomos direto para o sítio de Alfredo Torres. Levamos reforço. Quando chegamos, Alfredo estava saindo de carro. Bloqueamos a estrada. Ele parou. Desceu do carro. Detetives, em que posso ajudar? Calmo demais. Controlado demais. Alfredo Torres, precisamos conversar sobre Ricardo Mendes. Alfredo não demonstrou surpresa. Ah, sim. Soube que encontraram o corpo. Terrível. Ricardo era um conhecido antigo. Mais que conhecido, eu disse. Vocês estavam planejando negócios. E ele descobriu seu segredo. A máscara caiu. Alfredo enrijeceu. Não sei do que está falando. Dei um passo à frente. Júlio Ramos. O operário que morreu há 20 anos. Não foi acidente, foi? Você sabia do erro estrutural. Sabia que consertar ia atrasar a obra, custar milhões. Júlio ia denunciar. Então você... O que fez, Alfredo? Alfredo ficou em silêncio por longos segundos. Então riu. Um som amargo. Mas eu tinha um trunfo. Temos os e-mails. Temos os documentos. E temos mais uma coisa. Encontramos sangue no quarto 507. Não era só de Ricardo. Havia outra amostra. Estamos processando agora. Vai ser o seu DNA, não vai? Alfredo sabia que tinha acabado. Seus ombros caíram.
Eu não queria matar Júlio, ele não entendia. O hotel era tudo que eu tinha, minha vida inteira investida ali. Consertar o erro ia me falir. Tentei conversar com ele, mas ele era teimoso, disse que ia à imprensa. Então, eu empurrei. Foi rápido. Ele caiu e morreu. E Ricardo? Ele descobriu? Ricardo encontrou os documentos originais. Quis me chantagear. Disse que ia à polícia se eu não lhe desse metade do lucro da venda do hotel. Não podia deixar. Marquei um encontro no hotel, droguei a bebida dele, levei para o quarto 507. E quando ele acordou, terminei o que tinha começado há 20 anos. E os outros? Eduardo e Fernando? Alfredo franziu a testa. Que outros? Eu só matei Júlio e Ricardo. Mais ninguém. Se Alfredo matou apenas um, quem matou Eduardo e Fernando? A resposta veio 2 dias depois. Camila Ramos voltou ao Brasil. Estava no aeroporto quando aprendemos. Ela não resistiu. Apenas perguntou: "Vocês encontraram ele? Encontraram Ricardo?" Camila confessou. Ela tinha matado Eduardo e Fernando. Vingança pela morte do pai. Mas quando foi investigar Ricardo, descobriu algo. Alfredo era o verdadeiro culpado. Ricardo sabia, mas nunca denunciou. Camila planejava matar Ricardo também. Foi ao hotel, preparou tudo. Mas quando chegou lá, Ricardo já estava morto. Foi Alfredo, ela disse. Camila tinha fugido para Portugal. Quando ouviu que o corpo foi encontrado, voltou. Queria confessar sobre Eduardo e Fernando. Ele chegou antes de mim. Vi tudo pela janela. Vi Alfredo arrastando Ricardo para o quarto. Esperei. Quando Alfredo saiu, entrei. Mas Ricardo já estava morto. Alfredo tinha feito meu trabalho por mim. Eles eram culpados. Todos sabiam e nada fizeram. 2 assassinos. Alfredo Torres e Camila Ramos. Cada um com sua própria vingança. Alfredo foi condenado por um assassinato. Camila por outros 2. Júlio Ramos finalmente teve justiça depois de 20 anos. Esse caso me ensinou que a verdade raramente é simples. Achamos que era uma pessoa, depois outra. No final, eram 2. E ambas achavam que estavam fazendo justiça. Mas justiça não é tirar vidas. Justiça é responsabilizar os culpados pela lei. Alguns casos não têm vencedores, só perdedores. O Hotel Esquecido foi um desses.